O reino do céu é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo, ficou muito feliz, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, evidentemente que com o tesouro lá dentro. O reino dos céus é igual a um homem que negociava pérolas e, quando encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é como uma rede que apanha peixes de todas as espécies. E daí escolhem os bons e os peixes ruins jogam fora. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é o estudo destas parábolas, dessas comparações que Jesus faz. Para que haja um reino, é preciso um espaço, uma área de ação. É preciso um rei, é preciso súditos, pessoas que servem a este rei e assim ajudam a construir o seu reino. Aqui no Evangelho de Mateus, especialmente nesse capítulo 13, a gente vê muitas parábolas. Já falamos sobre a parábola do semeador, que mostra o crescimento das sementes, algumas com tanta dificuldade que não produzem nada, por causa do lugar em que elas caem, e outras produzindo 60, 30, 100 por um. Então, as parábolas da semente mostram o crescimento do reino, depois que a palavra do reino é pregada nos corações e transforma a vida das pessoas. Depois vem essas parábolas do tesouro perdido, escondido, na verdade, achado, e então comprado, porque o seu valor é redescoberto. Ele tinha valor, daí ele foi escondido, perdido, perdeu o seu valor, e ele agora é resgatado, com muita euforia e alegria. Como Deus fez o homem perdeu-se pelo pecado nas mãos de Satanás, Cristo vem e resgata, salva, compra de novo, traz de volta, tira das trevas para a luz, tira da morte para a vida, traz para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Então mostra que há valor naquilo que Deus criou. E a principal criatura, eu e você, o ser humano, que pelo pecado estaríamos perdidos, mas restaurados. Então, quando ele, Deus, desce dos céus e nos acha e nos mostra o valor dos céus, do seu reino, o valor daquilo que estava lá no princípio, quando havia pureza, justiça, no momento da criação de Adão e Eva, ele diz: eu quero lhes dar de novo o paraíso, o reino eterno, a restauração completa. Então vou comprar, vou pagar o preço, vou derramar o sangue do Filho amado na cruz. E esse vai ser o preço para que você, que estava perdido, foi achado, que tinha perdido o reino e agora terá de volta. Assim como o filho pródigo, que tinha a casa do pai e tudo que nela continha, esbanjou e agora volta arrependido em busca desse amor do pai querido. E Deus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, é o que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele então é o rei e eu e você somos esses que lhe servimos com alegria, diz a palavra de Deus. E aí mostra a parábola da rede. Então a rede, quando você joga ela na água, você imagina pegar certos tipos de peixe. Você tem a euforia pelo sucesso da pescaria.
Quando você recolhe as redes, acontece como eu muitas vezes lá na praia, no Rio Grande do Sul, jogava uma tarrafinha no mar, esperando pegar um linguado, um papaterra, sei lá, algum peixe bom. E vinha siri, vinha água viva na minha tarrafa, e então ela me queimava os braços. Então eu tinha que escolher, separar, e aquilo dava um trabalho, um serviço, e desanima porque você espera uma coisa e vem outra. E o Evangelho, a palavra de Deus, é poderosa para salvar almas, para colocar nós no reino dos céus. Por isso, quando Jesus chama os discípulos, ele diz: vocês vão ser pescadores não mais de peixe, mas de homens. Então nós, quando jogamos a rede do Evangelho, não cumpre a nós julgar as pessoas e os corações, porque nós não os conhecemos, mas confiar que a palavra de Deus, e com o Espírito Santo que move e se move dentro dessa palavra, ele trabalhe, ele transforme e ele, então, faça com que peixes bons sejam recolhidos. Ou seja, que pessoas o conheçam, creiam e sejam transformados em súditos do Rei Jesus, em servos do Salvador. E assim, nós entramos no reino de Deus. Não por força, violência, não por imposição, não na marra, não debaixo da espada, como o imperador Constantino tentou fazer, e como muitos outros usam às vezes de chantagem para conquistar pessoas para a sua igreja. Na verdade, Deus chama, ilumina, capacita, e ele sempre convida: vinde a mim, ouvi a palavra, atentai, e aprendei de mim, então vinde e vede. Então sempre o convite: eu estou à porta e bato. Então, no reino de Deus, se entra pelo amor de Deus. Ou seja, Deus ama, e ele nos permite entrar no seu reino. Em Efésios até diz que o reino de Deus se conquista por esforço. Alguns não gostam muito disso ou demoram-se para explicar isso, mas o esforço está em depois que você recebeu o convite, em depois que você ouviu a boa nova, em depois que você foi convidado para um jantar e você diz: puxa, eu adoraria, mas... Então esse mas que a gente coloca às vezes, né? Como o jovem rico colocou: Jesus, eu gosto dos mandamentos de você e de tudo, mas eu tenho riquezas, mas eu tenho outro trabalho, mas eu tenho outros interesses. Então, quando a gente coloca assim um mas, a gente percebe o que significam as parábolas do semeador que semeia, e certas sementes, mas não crescem. Entende? Você joga a rede, mas nem todo peixe que vem é bom. Você tem o tesouro no campo, mas não foi você que achou. Então Deus, ele diz: eu quero todos salvos, eu quero todos no meu reino. Mas alguns resistem, alguns dizem não, alguns dizem: olha, eu tenho outra coisa para fazer. Então a história aí do tesouro escondido, ela nos lembra alguns fatos históricos, né? Da época. Não tinha banco para pôr dinheiro. Então o pessoal entesourava e escondia. E talvez existam ainda muitos tesouros escondidos em campos, na época de guerras e tudo mais, que serão encontrados ainda. Porque constantemente pessoas encontram alguma moeda, algum dinheiro, algum tesouro, né? Algum arqueólogo sempre acha alguma coisa valiosa debaixo da terra. Deus é o Senhor e ele está resgatando o tesouro perdido, que são os pecadores que não se arrependem. E ele está oferecendo aos pecadores que se arrependem e creem em Cristo o reino perdido, o reino dos céus, que ele trouxe de volta para todo pecador que arrepende,
confessa, aceita o perdão, corrige os erros, foge do pecado e anda com Deus. Então as parábolas, elas mostram uma ação, uma resposta, uma atitude. Então a semente, ela não é inerte, ela é viva, ela se transforma, ela trabalha, ela produz alguma ação, ela vai produzir frutos. O tesouro e a pérola, eles são redescobertos e são valorizados. E então passam a ser usados no valor que eles realmente têm. E a rede, ela atinge seu objetivo, porque ela traz peixes bons. Os peixes ruins são ignorados. Eles não entram no cesto ou no celeiro. Então, todos os textos, as parábolas do reino, mostram que o reino é o reino. O reino não se perde. O reino de Deus, ele é fixo, ele é estabelecido. O seu rei é todo-poderoso. É o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor que tem toda a autoridade. E nós somos os recuperados, os resgatados. E somos aqueles que somos recolocados no reino. No reino que nós perdemos. Mas o reino em si, ele nunca se perde. Porque ele é estabelecido em Deus, a fonte de todas as coisas. Por isso a Bíblia nos fala sobre esse assunto várias vezes. Em Lucas 17, 20 e 21, por exemplo, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, quando é que vem o reino de Deus? Jesus diz, quando o reino vai chegar, ele não vai ser uma coisa assim que se possa ver. Estranho isso. Parece estranho, mas quando é que você se tornou cristão? Quando é que você passou a crer? Bom, talvez quando você nasceu, já numa família cristã, já sempre ensinado, orientado, levado ao batismo e tal, e então você já nasceu dentro do reino e permaneceu nele. Talvez você, quando criança, era convidado para ir numa igreja, alguma coisa, com algum amigo, algum parente, que de repente lá, com 5 a 10 anos, você passou a conhecer a Cristo e desde lá você entrou no reino de Deus. Ou então, quando você arranjou um namorado, uma namorada, e começou a ir na igreja meio daquele jeito, né, que a gente sabe como é que vai para agradar ele e ela, e de repente começa a entender, gostar e dizer, peraí, eu quero conhecer melhor esse Deus. E então, passa. Ou então, como aquele malfeitor na cruz, lá na última hora, já tinha ouvido falar alguma coisa de Jesus, de repente ele está cara a cara com Jesus e diz, você é inocente, eu sou culpado. Lembra de mim quando estiver no teu reino? E Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. O resgate. Vejam, tudo que é perdido, achado ali, no momento final. Então, a gente não vê quando o nosso coração muda, quando a nossa mente muda, quando somos transformados pela renovação da nossa mente. Porque a fé vem pela pregação. Por isso ele diz, não tenha vergonha do Evangelho. Ele é poder de Deus para salvar o que crê. E o reino de Deus vem pela palavra. E a palavra tem a força do Espírito. E o Espírito nos transforma. E nós transformados pela justificação, quando Deus diz, você é um pecador, mas eu te transformo em meu filho. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu te envio. Agora vá pelo mundo e dê testemunho. Seja sal, seja luz, seja uma testemunha brilhante. Um defensor do próprio reino. Um súdito leal. E seja fiel aí. Até o fim. Até a morte. E aí você vai ganhar uma coroa. A coroa do reino. A coroa da vida. Então, alguém vai dizer, Jesus disse, alguém vai dizer, vejam, o reino está aqui, o reino está ali. Daí Jesus diz, cuidado. Saiba que o reino está dentro
de vocês. E aí está a grandeza do reino. E aí está algo que teólogos se debatem, aquela frase famosa, né, do Calvino: o finito não pode conter o infinito. Então, uns adoram, outros odeiam. Deus cabe dentro de mim? O seu reino cabe dentro de mim? A Bíblia diz que sim. Como? Problema de Deus explicar. Entende? Não se perturbe com frases surpreendentes, mas se acalme com frases simples, como essa de Jesus: o reino está dentro de você. Isso sim vai te dar ânimo, força e fazer você agir, você crescer como uma semente, você encontrar o seu valor como ser humano, filho de Deus, resgatado, salvo, perdoado, que está caminhando para os céus, o reino eterno da luz, que é um peixe bom, que foi pego pela rede do Evangelho, pela palavra de Deus. Então, desta forma, a gente vê outros textos como o Evangelho de Marcos 10, 39, né? Quem quiser ganhar a vida vai perder. E quem perder a vida por minha causa vai ganhar. Esse segredo, o mundo, financeiramente para nós, vale bastante. Deus diz: eu fiz esse mundo com a minha palavra de poder e dei ele para que você o use. Não deixe que esse mundo te domine, mas deixe que o espírito do reino, o espírito da misericórdia, do amor, da graça, da bondade, da perseverança, que este te domine. E aí as riquezas que você conseguir no mundo, elas vão te dar uma vida tranquila e vão tranquilizar a vida dos que estiverem ao teu redor. Assim funciona o reino. Então Deus ajuda os pobres através dos cristãos que receberam o suficiente financeiramente e amorosamente. E assim eles encontram já aqui na terra a vida do reino, porque eles passam a viver em paz e distribuir desta paz e desse amor e dos bens, multiplicando as coisas do reino, não perdendo, mas ganhando. Então os segredos do reino são maravilhosos. Em 1 Coríntios 4:20 ele diz: pois o reino de Deus não é de palavras, mas de poder. Então o reino de Deus, ele tem a autoridade de Deus, o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, e nós somos convidados a sermos poderosos. Não no sentido de poder fazer o que eu bem entendo, mas no sentido de amar ao próximo como eu me amo. Amar o próximo como Cristo me amou. Amar o próprio inimigo. Isto é reino de Deus. Isso não é coisa para fraco. Isso não é coisa para covarde. Isso é coisa para grandes. Os grandes são os humildes. Os que conseguem entender que são limitados. Que Deus sim não tem limites. E uma vez que eu, como servo, sirvo ao grande rei, eu estou bem e em paz. Em Marcos 4:26, Jesus mesmo diz, né? O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Então, no reino de Deus, eu e você, espalhamos o evangelho, espalhamos a paz, o amor, a alegria, o testemunho. O que vai acontecer com as pessoas que receberem o nosso testemunho ou os nossos bens, aí já não é problema nosso.
Aí já é problema deles com Deus. Então, eu e você distribuímos do que recebemos. E pronto. E Deus diz que ele se encarrega do resto da obra. Então, em Lucas 12, 31, né, põe em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas que mais nos interessam, né? As outras coisas que a gente tanto corre atrás, que a gente tanto ambiciona, que a gente cobiça, essas outras coisas, ele diz, não deixe que elas te dominem. Não fique desesperado atrás delas. Se você tem o reino de Deus, a sabedoria, a riqueza, a grandeza do Pai, você está bem. Você vai ser feliz. Você vai ter condições de espalhar o reino pelo mundo. Mateus 16, né? Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Então ele diz, o teu valor, você é uma pérola, você é um tesouro perdido que vale mais do que o mundo. E que Deus, o Senhor, ele deu o seu próprio Filho, a sua maior riqueza, vendeu tudo que tinha e nos comprou com o seu sangue. Então, o preço nosso para Deus é caro, é o sangue do próprio Filho de Deus. Então, isso a gente tem que ter em mente. E ele diz, o corpo de vocês é o templo desse Espírito Santo. Vocês, no fundo, são o reino de Deus. Então, cuidem de vocês, a Bíblia nos diz. E cuidem do rebanho. Ela diz para mim e para todos os pastores. O rebanho, as ovelhas, as pessoas, os pecadores que Deus colocou na minha mão e na mão dos outros pastores, precisam ter essa segurança, essa confiança, esse descanso em Deus. Nas horas boas, dizer obrigado, te agradeço, Deus. Nas horas difíceis, Deus me ajude. Eu confio em Ti, eu espero em Ti. E como resposta, pode ser um sim imediato. Pode ser um espera um pouco, vamos ver a situação. Ou pode ser um não, eu não vou te dar. Então ele nos trata como filhos. E ele sabe o que é bom para nós.